Olá, turma do segundo ano. Bom dia, boa tarde. Bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Estamos na terça-feira, dia 17 de novembro. E hoje vocês terão comigo aula de matemática. Olha só, minha gente, na nossa aula de hoje nós estudaremos um pouco mais sobre medidas de tempo. Vamos conversar hoje sobre as horas e tem alguns outros detalhes que eu vou passar para vocês. Faremos correção da última tarefa de casa que foi passada no livro. Por enquanto, não vamos usar o caderno, tudo bem? Apenas o livro. Eu peço que você pegue seus materiais que nós utilizaremos durante esta aula. Livro de matemática, pegue o seu da coleção Sucesso. Hoje nós não vamos usar o livro Aprender Mais. No dia que nós formos usar o livro Aprender Mais, eu peço para cada um, ok? Hoje vamos ficar apenas com o livro Sucesso. Pegue sua agenda também, seu estojo, deixe separados, pois nós vamos fazer algumas anotações na agenda, tudo bem? E na nossa aula de hoje, o nosso companheiro relógio está de volta. Olha ele aqui, ele voltou, pois ele será muito útil na nossa aula hoje, que nós conversaremos sobre as horas. Muito bem, minha gente, nós vamos começar a nossa aula com a correção da tarefa de casa, que foi exatamente na página, deixe-me ver aqui o número, página 168. Foi a nossa última aula de matemática na sexta-feira, dia 13. Então, vamos começar a correção. Pegue seu livro de matemática e abra-o na página 168. Vamos corrigir? Tem aí algumas continhas que vocês fizeram para responder, como eu expliquei na aula passada. Esta daqui tiveram algumas continhas de multiplicação, outras de adição e outras também de subtração para resolver. Vamos começar. Primeiro, complete. Letra A, 5 horas é igual a quantos minutos? Para saber quantos minutos tem em 5 horas, eu preciso saber quantos minutos tem em 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, para eu saber quanto tem 5 horas, eu vou multiplicar 5 vezes 60 para saber quantos minutos tem. 5 vezes 60 dá quanto? É o mesmo que 60 vezes 5. É a mesma continha, dá um resultado de 300, exatamente. Vocês completaram com 300 minutos. 5 horas equivale a 300 minutos. É igual a 300 minutos. Letra B, 13 minutos é igual a quantos segundos? Eu preciso saber, antes de saber esses 13 minutos, quantos segundos tem no total. Quantos segundos tem em 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. E também uma continha de multiplicação que vocês fizeram aí. É só multiplicar 60 vezes 13. Existe uma forma também mais simples de vocês calcularem quando tiver número zero. Eu vou pegar o nosso quadro e mostrar para vocês. Este aqui é o nosso quadro improvisado. E vamos fazer essa continha para sabermos quanto tem, quantos segundos tem. Em 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Certo? 1 minuto tem 60 segundos. Eu quero saber quantos segundos eu tenho em 13 minutos.
minutos. Certo? É isso que nós queremos saber. Você pode fazer o seguinte. Colocar o 13 e multiplicar por 60. 13 vezes 60. Agora nós vamos para a letra C. Na letra C do livro de vocês está dizendo o seguinte. Quer saber quanto tem uma hora? Aliás, quantos segundos tem uma hora? Olha, muitos segundos, hein? Se 1 minuto tem 60 segundos, uma hora que tem 60 minutos tem bastante. Então, vamos fazer a continha também. Uma hora. Vou me virar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, para vocês visualizarem. Uma hora tem 60 minutos. Até aí tudo bem? Uma hora tem 60 minutos. Aqui está perguntando, quer saber quantos segundos tem. Dentro de 60 minutos, quantos segundos eu tenho? Eu preciso calcular. Cada minuto aqui, dentro de cada minuto, tem 60 segundos. E é o que nós precisamos calcular agora. 60 vezes 60 para saber o resultado. Se dentro de uma hora eu tenho 60 minutos, eu preciso saber quantos segundos tem. Vamos ver por etapa. Uma hora tem 60 minutos. Eu preciso saber quantos segundos tem. Dentro de cada minuto desse, se eu for colocar cada tracinho aqui, ou bolinhas, vou colocar bolinhas. Se eu for colocar 60 bolinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu fosse colocar aqui cada bolinha que representasse 1 minuto, cada bolinha dessa ia ter 60 segundos. Pois eu vou calcular 60 minutos vezes 60 segundos. Pois eu quero saber quantos segundos tem dentro de uma hora. E é isso que você vai fazer. 60, que é o equivalente a uma hora, 60 minutos, vezes 60 segundos. Pois dentro de cada minuto aqui tem 60 segundos. É só calcular do mesmo jeito que eu expliquei a vocês antes. Coloca o número 6, aliás, o número 0 de fora da conta, vezes. Deixa esse 0 para fora. 6 vezes 0, 0. Qualquer número que multiplicar por 0 é 0. 6 vezes 6, quem é que sabe? Tabuada do 6. 6 vezes 6 é 36. Coloca o 6 embaixo do 6 e acrescenta o 3. E agora eu desço o 0. Fica muito mais simples se você fizer dessa forma. Se o número que você for multiplicar terminar com 0, terminar, tá? O 0 não pode ser na frente não, tem que ser depois. Por último, o último algarismo. Se for 0, você pode calcular dessa forma e não vai precisar fazer uma conta enorme, porque é uma multiplicação com 4 algarismos, 2 e 2, é uma multiplicação um pouco mais longa. E dessa forma você pode encurtar, mas precisa terminar com 0. Ok? Então, o resultado é este aqui. Uma hora tem 3.600 minutos e foi isso que vocês escreveram na letra C. Na letra D, 4 dias. Quantas horas tem dentro de 4 dias? Eu preciso saber quantas horas tem dentro de um dia. Um
Um dia tem quantas horas? 24 horas. Um dia, 24 horas. Mas aí está perguntando 4 dias. Eu preciso fazer a continha de multiplicação. 24 vezes 4 para saber quantas horas tem. Vamos lá. 24 vezes 4. Vezes 4 vezes 4 é igual a 16. Coloco 6 e sobe 1. Esse 1 daqui é dezena, então ele não pode ficar na casa das unidades, é dezena. 4 vezes 2 é o mesmo que 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, mais 1 que subiu, 9. Temos 96. Portanto, a letra D é 96 horas. Dentro de 4 dias, nós temos 96 horas. E a letra E, 120 segundos são quantos minutos? Vamos ver. Se eu tenho 1 minuto é 60 segundos. Se eu multiplicar esse aqui, 60 vezes 2, quanto daria? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 120, ou seja, são 2 minutos. Pois se eu colocar 60 mais 60, vai dar um total de 120, ou seja, 1 minuto aqui, mais 1 minuto aqui. 1 mais 1, 2. 2 minutos. Essas foram as respostas do primeiro quesito. Confira se no seu livro está assim. Olha só. Muito bem. Agora, nós vamos para o segundo quesito. Em uma partida de futebol, o primeiro e segundo tempo tem 45 minutos, como vocês que amam futebol sabem, cada um. E no intervalo tem 15, ou seja, 15 minutos de intervalo. No total, qual é o tempo de duração de uma partida? Vamos lá. Primeiro cálculo que nós vamos fazer. Esse aqui foi o primeiro quesito, agora vamos para o segundo quesito. Primeiro cálculo que nós vamos fazer. Somar os primeiros 45 minutos. Vocês vão escrever isso também, tá certo? Nessa parte onde tem a palavra cálculo, tem um retângulo aí dentro e você vai escrever isso aqui. 45 mais 45. Para saber quantos minutos tem no total de uma partida. Vamos somar. 45 mais 45. 5 mais 5 é 10. Sobe 1. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Ou seja, numa partida tem 90 minutos no total. Só que aí está pedindo para calcular junto com o intervalo. E o intervalo tem a duração de 15 minutos. Vocês pegaram, então, duas contas, tá? Essa questão precisa de duas contas. 90 mais 15. É só você fazer assim. 90 mais 15. 5 mais 0. 5. Esse aqui é de mais, não é de multiplicar. Esse aqui é de mais. 5 mais 0 é 5, não vai alterar. 9 mais 1 é 10. Total de 105. Aí embaixo tem uma linha onde tem a palavra resposta. Você vai escrever: a partida tem duração de 105 minutos. É o que você vai escrever aí começando com letra maiúscula. Você sabe que no primeiro tempo do jogo tem 45 minutos
E no segundo tempo tem 45 minutos, dá um total de 90. Mas os 15 minutos do intervalo dá um total de 105, que foi o que nós encontramos aqui, certo? 105 minutos no total. Terceiro, Ana sai de casa para trabalhar às 7 horas da manhã e chega em casa às 18 horas. Isso é muito comum na maioria dos brasileiros trabalhar nesse horário. Existem aquelas pessoas que trabalham à noite ou de tarde até o horário da noite, mas uma grande parte dos brasileiros trabalha nesse horário. Quantas horas ela fica fora de casa? Você vai calcular 18 horas, pois vocês sabem que nas continhas de subtração não é possível colocar o número menor em cima e o maior embaixo. Não pode, o maior tem que vir sempre em cima. E neste terceiro quesito, você vai colocar o seguinte, para fazer o cálculo, pega aí o 18, o número 18, menos 7. É o cálculo que vocês fizeram no terceiro. 18 menos 7, pois ela chega na casa dela às 18 horas e sai às 7. Então, eu preciso saber quanto tempo que ela passa fora de casa fazendo esse cálculo. Aqui, eu vou tirar 8 menos 7 é igual a 1. 1 menos nada, esse aqui representa 0, 1 menos 0 continua 1. Ela fica quanto tempo fora de casa? Quantas horas? 11 horas, isso mesmo. Aí você vai escrever. Ela fica 11 horas fora de casa. Ponto final. É o que você vai escrever na linha embaixo, onde tem a palavra resposta. Certo? E essa foi a atividade de casa de vocês. Fizemos a correção. Agora nós vamos conversar um pouco mais sobre as horas. Olha só, minha gente, vamos para o nosso querido relógio. Bem-vindo, senhor relógio, de volta à nossa aula. Agora que vocês estão vendo que os segundos, o ponteiro de segundos continua girando, vamos conversar um pouco mais sobre os relógios. Você já consegue identificar as horas olhando apenas para os ponteiros, vendo um relógio automático, um relógio analógico. O digital é muito mais simples. Ele já está escrevendo lá, já está mostrando no visor os minutos e os segundos e as horas que ele está marcando. Já no relógio analógico, ou também chamado de relógio automático, relógio de parede, como muitas pessoas chamam, ele tem aqui a numeração e que me mostra quantos minutos tem e quantas horas tem. O ponteiro dos segundos, esse aqui nesse caso é contínuo. Eu vou tirar a pilha novamente para poder mostrar a vocês algumas horas e depois eu ajusto a hora novamente. Muito bem. Tirando a pilha, o relógio para de funcionar. Olha só. Se eu começar a mostrar aqui para vocês, vamos começar a partir de 12. Muito bem. Quando você tem os dois ponteiros, esse fininho daqui, ó, esse fininho daqui é o ponteiro dos segundos, tá? É aquele que gira com maior rapidez. Então, esquece ele. Vamos apontar agora somente para os dois ponteiros, o maior e o menor. Este relógio está marcando 12 horas, pois os dois ponteiros estão para o mesmo número. Eles estão apontando para o mesmo número. Isso aqui é Belinha, tá, gente? Tá tremendo a câmera. Belinha, desce. Desce. Belinha, minha gente. Muito bem. 12 horas. Tanto o ponteiro grande quanto o ponteiro pequeno estão apontando para o 12. Significa que são 12 horas. Caso seja durante o período mais claro, é meio-dia. E se for à noite, meia-noite. Entenderam?
Muito bem. Essa daqui é chamada de hora exata, ou também chamada de hora cheia. Alguns conhecem como hora cheia. Se eu avançar um pouco mais, o meu relógio agora está marcando 1 hora, ok? De 12 horas, agora 1 hora. Também é hora exata. Agora, 2 horas. Agora está marcando 3 horas. Isso mesmo. Continuamos falando das horas exatas. 4 horas. E agora nós temos 5 horas. Olha, meu dedo está tampando aqui o 5. 5 horas. Agora nós temos... Opa, passou direto. 6 horas. Aqui está informando que é o ponteiro grande para o 12 e o pequeno para o 6. Toda vez que o pequeno estiver apontado para qualquer um desses números aqui, o grande no 12 marca a hora exata. Eu vou ficar sempre reforçando isso, tá certo? Eu quero que todo mundo aprenda a como que eu posso ler as horas de um relógio. Aí vem, agora nós temos 7 horas, depois 8 horas, olha, o ponteiro grande continua no 12 e o pequeno está andando. Agora nós temos 9 horas, tanto de dia quanto de noite. Agora 10 horas e o relógio não para de girar, os ponteiros ficam aqui girando. 11 horas e voltamos para 12 horas, ó, passei direto. Voltamos para 12 horas. Vocês já sabem as horas exatas, certo? Vocês já sabem identificar também o que é antes do meio-dia e depois do meio-dia? Sabem mesmo? Então, vamos ver. Aqui é 12 horas. Estamos de meia-noite. Está bem escuro a hora que a maioria das pessoas estão dormindo. É a hora que vocês, crianças, também já tem que estar dormindo há bastante tempo. Meia-noite. Aqui no relógio digital, você vai ver sempre 00, 2 pontos, 00. O que fica antes dos 2 pontos indica as horas e o que fica depois dos 2 pontos indica os minutos. 0 hora significa meia-noite, ok? Então, esse é sempre AM, de meia-noite até meio-dia, AM. Entenderam? De meio-dia até meia-noite. Agora, está marcando 0100. 1 hora, neste caso é 1 hora da madrugada. AM, certo? AM é antes do meio-dia. E se eu estiver apontando aqui, 2 da manhã, 02, 2.00, indica 2 horas, AM, antes do meio-dia, certo? Vai ser sempre 2 da madrugada. E assim por diante, que for passando até amanhecer o dia, certo? Ó, para quem se acorda às 5 da manhã, o relógio digital marca assim, 05, 2.00 AM. Isso significa que são 5 horas da manhã, está clareando o dia. Mas e agora? Já está claro. Algumas pessoas se acordam neste horário aqui, 6 horas da manhã. Isso também é AM, tudo é AM. De meia-noite até meio-dia é AM, 6 horas. E ele continua passando, vem o horário da escola, vem o horário das tarefas. Agora nós estamos
11 horas. Antes da pandemia, quem estudava de manhã largava nesse horário, 11 horas da manhã. 11, 2.00 AM, que significa 11 horas da manhã. Chegou ao meio-dia, hora do almoço. Chegou agora, os minutinhos vão passando. Aí vai contar as outras horas. Agora é de tarde já. Depois do meio-dia. 1 hora depois do meio-dia são 13 horas. PM. Não é policial militar não, tá? PM é pós-meio-dia, ou seja, depois do meio-dia. 13 horas são 1 hora da tarde. Vamos avançar o nosso relógio. 14 horas, 2 horas da tarde. 15 horas, 3 horas da tarde, que é PM também. 16 horas, 4 horas da tarde. 17 horas, 5 horas da tarde. Para os alunos que estudam de tarde, antes da pandemia, vocês largavam sempre nesse horário. 5 da tarde são 17 horas. Aí vocês largam, o sol vai se pôr e vai começar a escurecer. E o relógio marca 18 horas, ok? 18 horas. Depois ele não para. Já está de noite, já está escuro. 19 horas. PM significa pós-meio-dia. Como você vê 19, você já sabe que é depois do meio-dia. 20 horas. 21 horas. 9 horas da noite. 22 horas. 10 horas da noite. 23 horas, 11 horas da noite. E depois que ele for chegando, quase meia-noite, faltando um minutinho, ainda é 23h59. E aí, quando ele chegar no 12 de novo, 0 hora, que é meia-noite, e começa tudo novamente. Você já sabe identificar essas horas, certo? Como atividade para a classe, nós vamos responder a página 169, que é muito simples e bem rápida de fazer. Quarto quesito. Vamos responder agora. Pegue seu lápis e borracha e vamos responder. Classifique os instrumentos que medem um tempo em antigo ou atual. Você vai escrever a palavra antigo ou a palavra atual. Só isso que você vai escrever. Relógio de parede, ou relógio automático, relógio analógico. É um relógio atual. Escreva a palavra atual. Ampulheta é um relógio antigo. Escreva a palavra antigo. Relógio solar é um relógio antigo também. Copie a palavra antigo. E o último, que é este relógio digital, é um relógio atual. Escreva a palavra atual. Essa atividade é bem simples. No quinto, circule o numeral que indica a hora que o relógio marca. Aqui, estes relógios estão sem números. Você sabe identificar que horas são essas? Vamos ver. Este primeiro relógio está marcando 8, 9, 7 ou 6 horas. Ele está marcando 7. Faça um círculo no número 7. Estão vendo que aqui tem um retângulo com alguns números. Você vai fazer um círculo no número 7. Próximo relógio está marcando 3 horas. Isso mesmo. Faça um círculo no número 3. Logo ao lado, que hora esse relógio aqui está marcando? São 6 horas. Olha o ponteiro no 12, grande, e o pequeno no 6, que é o número que fica logo abaixo. Faça um círculo no número 6. E logo aqui ao lado está marcando qual horário? 9
horas. Olha aqui, de acordo com o relógio, seriam 9 horas. Ele está apontando para cá, 9 horas. Faça um círculo, então, no número 9. Ok? Já o sexto quesito, faça a relação entre cada palavra e seu significado. Tem aqui algumas palavras. Todas essas palavras estão relacionadas ao tempo. Vamos para a letra A. Sempre, nunca, antes, depois, durante, agora, ontem e amanhã. Primeira alternativa. É o que jamais vai acontecer. Uma coisa que jamais vai acontecer está relacionada à palavra nunca. Bota em letra B no primeiro quadrinho. Próximo. É o que acontece neste instante, neste momento. Está acontecendo agora. Coloquem ali letra F no próximo quadrinho. É quando algo acontece ao mesmo tempo que outro acontecimento e indica a duração de tempo deste. Que momento é este? Durante. Está acontecendo neste momento. Durante. Letra E. Traz a ideia de que algo vai permanecer por todo o tempo ou é muito frequente. Algo que vai acontecer sempre. Letra A. É o dia anterior ao dia que se está. O dia anterior foi ontem. Correto. O dia anterior é ontem. Letra G. É o que aconteceu em tempo ou lugar anterior. Algo que aconteceu anteriormente é antes. Letra C. Antes. É o dia posterior ao dia que se está. Hoje é terça-feira. O dia posterior será amanhã. Exatamente. Você vai colocar a letra H. É algo que acontecerá em seguida. É o contrário de antes. Antes, depois. Exatamente. Você vai colocar a letra D. E ficou BFEAGCHD. Ok? Para a atividade de casa, anote na sua agenda, vocês responderão a página 170 apenas o 7º quesito, pois o 8º, quem for para a escola, nós faremos lá na escola, tá certo? Faremos uma conversa e nas aulas gravadas eu farei alguns comentários sobre essa questão. Eu vou ficando por aqui, a nossa aula vai encerrar e te aguardo na próxima aula. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.